Olá, boa noite, graça e paz para todos. Esse é mais um vídeo da nossa saga sobre decifrar os enigmas da Bíblia, as dúvidas da Bíblia. E eu queria estar nessa noite estar comentando algumas coisas sem a gente sair da exegese do texto, manter a exegese do texto para que não gere dúvidas. Porque eu tenho visto algumas pregações sobre esse livro, sobre esse capítulo de Mateus, que eles esquecem da exegese. Tira alguns contextos, tira alguns versículos e só se atém só àquele versículo que se favorece às suas opiniões. E eu quero tirar um pouquinho essa venda nos olhos das pessoas que tiram. E vamos esmiuçar os versículos, cada um conforme a sua interpretação. A interpretação da própria Bíblia, entendeu? Que às vezes alguns querem tirarem esse contexto, né? E querem levar para a sua opinião, querem tirar alguns dicionários hebraico, né, grego, né? Porque o Novo Testamento, uma parte foi feita em aramaico, outra parte foi feita em grego, e eles querem tirar alguns contextos. Dicionário é um livro, é uma ferramenta que nos ajuda a orientar em relação às expressões dialética, alfabética, silábica, em todos os contextos que a língua, tanto a língua portuguesa quanto a transliteração do grego, traz detalhes nesse. E a gente vê que alguns querem tirar esses detalhes, tipo o parágrafo 1 do artigo 1, o inciso C, B, A e tal. Então eles querem isentar esse contexto. Quando se parte para um artigo 2, com certeza já sai um pouquinho dos parâmetros, mas quando ainda se encontra ainda algumas palavras que estão no parágrafo 1º, aquilo ali está relacionado ao contexto que está relacionado à palavra. A palavra que é traduzida. Então eu quero deixar um pouquinho e tirar um pouquinho dessas dúvidas, né, para todos que estão me ouvindo nessa noite, sem demagogia, sem a heresia. Não é heresia. Vamos para o detalhe o que Jesus está falando, né? Porque Jesus está falando. No capítulo 19 de Mateus, né? Mateus é testemunha ocular de Cristo. E ele escreve. E você pode perceber que Mateus ele é bem conciso nas palavras dele, nas expressões dele. Porque Mateus, ele, quando escreve o livro, ele escreve mesmo na supremacia, com seu intelecto. E a gente percebe que Mateus ele era um homem bastante estudado, conhecia a sua região, conhecia do seu Cristo, conhecia a lei também, conhecia os mandamentos de Deus e conhecia o farisaísmo também. E a gente não pode esquecer desses contextos que nos traz a história, né? Então, eu quero trazer essa questão sobre o adultério. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus que aqui, ele não está falando sobre o adultério, não. Jesus aqui está falando, tirando as dúvidas dos fariseus sobre a carta de divórcio por qualquer motivo. Ele não está falando, tirando a dúvida sobre o adultério. Jesus que acrescenta sobre essa questão. Vamos lá para a gente entender a palavra. No livro de Mateus, no seu capítulo 19, no seu versículo 1, vamos ler para a gente entender. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu para a Galiléia.
e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curavam ali. E alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Entendeu? Eles estão perguntando a Jesus que se é lícito divorciar da sua esposa, do seu marido, por qualquer motivo. Essa é a pergunta dos fariseus. E a gente vê muitos no TikTok falando e expressando a sua contente, sem estar desconstruindo a ideia de cada um. Só que a gente não pode desconstruir o texto. A gente tem até autoridade para desconstruir opiniões. Agora, desconstruir o texto, o contexto, a gente não pode. Nós não temos autoridade de desconstruir o texto. Porque todo contexto tem o pretexto, tem o seu pós-texto. E a própria palavra, ela se responde mesmo, ela faz a sua resposta mesmo. E Jesus, ele continua. E Jesus lhe explicou: não tendes lido que no princípio o Criador fez homem e mulher? Eu instruiu, por este motivo o homem deixará a sua mãe e o seu pai, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. No princípio, em Gênesis, está falando de Gênesis. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Replicaram-lhe. Então, por causa da... Replicaram-lhe. Então, por que razão Moisés dá carta de certidão de divórcio à mulher e abandona-la? E é o que Jesus exclamou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se das vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Está falando de Gênesis. Aí Jesus, você pode prestar atenção no versículo 9. O versículo chave aqui é o versículo 9. Porque a gente não pode usar o versículo 9 isolado. A gente tem que usar o versículo 9 com o seu pós-texto e com o seu pré-texto. Não pode, a gente tem que usar o contexto. Participa, a gente tem que estar na história e tem que continuar ela. Ou voltar a ela lendo os versículos anteriores que a gente leu. E a gente vê muitos, posso dizer assim, posso ser assim ousado com as minhas palavras, muitos fariseus querendo usar o texto para a sua própria expressão, na sua opinião, no que ele quer traduzir, do que ele quer trazer na sua concepção. E olha o que está escrito. Jesus está bem explícito aqui. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Presta atenção.
Jesus aqui está falando de porneia. É uma palavra grega que fala sobre relações sexuais ilícitas. A não ser por isso. Jesus está estimulando a divorciar? Não, ele não está estimulando a divorciar, porque na realidade o que Jesus está fazendo é levando a dúvida que já está na lei de Moisés. Porque em Deuteronômio 24, no seu capítulo 24, no seu versículo 1 a 4, você pode ler lá. E vamos ler para a gente ter mais uma verdade mais em relação ao texto. Os fariseus estão procurando Jesus e falando sobre esse capítulo de Deuteronômio. Muitos não falam isso, porque eles querem dar a sua opinião e isolar o versículo 9 e expressar que não pode divorciar o segundo casamento. Não estou dizendo que é permitido, isso é legal, isso é bom. Quem quer divorciar-se não quer. Só que cada caso ele tem que ser analisado no seu todo, em particular de cada um. E Jesus ele está analisando esse caso. Olha o que está escrito em Deuteronômio 24, no seu versículo 1. Quando o homem tiver esposado uma mulher e formalizando o matrimônio, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que lhe reprove, ou por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Deuteronômio 24, no seu versículo 1. Moisés está mandando, está dando. Isso era um problema que já estava na época já de Moisés, há 1500 anos. Moisés precisava resolver esse problema. Já era uma problemática isso. E era necessário ele resolver esse problema. Então, se a gente vir para Mateus 19, no seu versículo 9, Jesus está explicitamente dizendo que Moisés está errado, liberando a carta de divórcio por qualquer motivo, porque Moisés estava dando a carta de divórcio por qualquer motivo. Está no texto, não tem como a gente burlar o texto. O texto é explícito. E ele diz no versículo 2 assim: entretanto, se depois de partir, olha só como é que às vezes a ignorância da compreensão do texto, às vezes leva a gente a ser fariseu e querer condenar as pessoas. O próprio Cristo, quando ele vem, ele disse: olha, eu não vim para condenar, vim para salvar e transformar. Ele vai condenar sim, naquele grande dia, mas hoje ele não condena, porque a sua graça tem o poder de transformar não somente o nosso entendimento, como a concepção também das pessoas. E eu venho trazer isso, esse texto, esse contexto para trazer muitas pessoas, que o que eu tenho mais visto nas redes sociais é cheio de fariseu, cheio de extremista, né? Que eles trazem essa palavra e você vê que ele está categoricamente dizendo: o segundo casamento
você está condenado a ir para o inferno, e bababá, bababá. Claro, sim, se você está numa prática, fazendo isso, adulterando constantemente, mas uma pessoa que por os seus motivos, se não for por relação sexual ilícita, você abandonar a sua esposa, ou vice-versa, o seu marido, se não for por uma relação sexual ilícita, você está cometendo um adultério. E a palavra diz que você tem que ficar sozinho mesmo. É isso que Jesus está trazendo. Não é a gente isolar o texto e dizer que... Aí o fariseu, né, que os estudiosos de grego e... é Moisés. Eu vou falar sobre Moisés. Só um minuto, eu vou falar sobre Moisés. Mas agora a gente está falando sobre porneia. E a gente está falando sobre separação por qualquer motivo. E Jesus está sendo bem claro. Você pode pegar a Bíblia Strong. Você pode ler a Bíblia Strong, que ela traz uma tradução bastante literária. Pode pegar qualquer dicionário. Qualquer dicionário grego que você pegar, ela vai ter a sua parte no seu artigo, no seu parágrafo 1º. Ou seja, você bem detalhado, na sua primeira expressão. Quer ver? Vamos lá. A gente, sem ter dúvida. Tem muita gente condenando as pessoas. E achando porque eu tenho teologia, sou bacharelado em teologia, eu sou formado em grego e bababá, em hebraico. Isso não te dá legalidade, não dá legalidade para você condená-la. Se o próprio Cristo, sendo Deus e Senhor, ele não age dessa forma. Até porque, se você ler em João 4, João 4, você vai ver de uma mulher que ela estava bebendo água, queria água. E ela vai no poço de Jacó, e Jesus está vindo, e chega lá. Jesus pergunta a ela se ela poderia dar água para ele. E ela fala assim, olha, tu sabes que eu sendo samaritana e você judeu, nós não podemos nos falar. E Jesus expressa no seu diálogo com ela, porque Jesus Cristo estava querendo transformar a vida dela. Ela precisava de uma transformação. E a única forma de você ser transformado é ouvindo a palavra de Deus, não usurpando a palavra de Deus. Porque toda palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo. Mas nós não temos legalidade de tirar os contextos, isolar os versículos, expor nossas opiniões e acharmos que nós somos verdadeiros naquilo que nós estamos falando. Porque Jesus mesmo ele expressa. Na verdade eu vos digo. Porque quando Jesus fala na verdade, ele está dizendo, olha, o que eu estou falando é verdadeiro. Nós não. Nós podemos analisar e replicar aquilo que ele está expressando. Está bem nítido. Houve até uma ocasião que eu estava tendo uma discussão não, sendo só uns comentários no TikTok de uma certa pessoa,
Ele falou que ele era aconselhador de casais. Eu até entendo a sua posição, compreendo tudo isso. Porém, existia uma pessoa lá que essa pessoa disse que eu me separei do meu marido e me casei com outro. E agora estou me separando desse outro, estou voltando pro meu marido. Olha o que está escrito no versículo 3 de Deuteronômio 24. Versículo 3. E este vier a não gostar mais dela, também igualmente lhe dará certidão de divórcio e mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, olha só no versículo 4, o primeiro que se divorciar dela não poderá casar-se com ela novamente. É a lei que está dizendo isso. E o fariseu, me desculpa de estar sendo bastante agressivo com as minhas palavras, e o fariseu que dizia entendido do assunto, falou para a pessoa que ela poderia voltar. E eu fui lá e disse, olha, me desculpa, mas você não pode voltar. Se for aplicada a lei, você não pode voltar. Você tem que casar com outro, porque ele morreu, você não pode voltar mais para esse. Por que que não pode voltar? Vamos para a lei. Não se casasse com ela novamente, não pode se casar com ela novamente. Visto que considerada cerimonialmente impura para ele, manchou o casamento, não pode mais. Contaminou a carne, não pode mais. Então a gente percebe que existem muitas opiniões em relação a isso. Eu não quero ser um apoiador de separação, não, pelo contrário. Já aconselhei muitos casais, e nós aconselhamos também, eu e minha esposa, a gente ajuda em oração. Eu não prego divórcio, eu prego entendimento da palavra. Porque é muito fácil a gente condenar. Agora, instruir de uma forma correta, eu já falei isso e eu retorno a dizer de novo. E já vi muitos testemunhos de pastores dizendo que na igreja dele nem entra, mas não participa de nada. Tá, beleza. Só te pergunto uma coisa: o dízimo, a oferta, pode? Isso pode. Não está contaminado. Isso pode. Porque se a pessoa está em pecado, até o dinheiro dela que ela depositar no gasofilácio está depositando algo impuro para as casas do Senhor. Não, mas isso pode. Ela pode ofertar, ela pode... Agora, não pode ter uma oportunidade de falar aquilo que Deus está no coração, porque ela não é exemplo. Paulo era casado para dar exemplo de casamento? Paulo não era casado, ele dava exemplo de casamento. Aí vem com um texto de 1 Coríntios 6, dizendo que Moisés, que Paulo, ele condena. Eu até acredito que ele condena sim. Só que existia na época duas vertentes, duas escolas teológicas. E essas escolas teológicas, uma era de Eliel e outra era de Shammai. E a escola de Shammai era menos legalista.
não aceitáveis, agora de Eliel já aceitava, porque ela trazia, na verdade, de Deuteronômio 24. Moisés estava dando a carta de divórcio. E Jesus está falando. A não ser se for por causa disso. Mas se não for por qualquer motivo, que a palavra qualquer motivo é repúdio. E a palavra repúdio é você abandonar sua mulher como eles faziam antigamente. Porque na realidade os israelitas, os hebreus, eles estavam copiando o Egito. Eles tinham vindo do Egito. E a lei foi criada para eles serem diferentes de quando eles vieram do Egito. E Moisés, eu li para você, está aqui explicitamente dito. E por que não busca lá na lei? Está escrito. Porque querem expressar suas opiniões. Não é opinião. Apesar de que eu também estou aqui expressando a minha opinião, a minha concepção, mas baseado na palavra. E não estou usurpando o texto, não. Eu estou vendo do texto, no texto decorrido. Essa é uma forma da gente defender essas pessoas que precisam de uma ajuda. Porque Jesus, na presença daquela mulher, o que Jesus faz? Jesus é demais, Jesus é extraordinário. E ele fala no seu versículo 10. Jesus respondeu a ela: se conheces os dons de Deus, e é quem te pede, dá-me de beber, e tu lhe pediria, ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem pegar água? O poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seus gado? Jesus disse: quem beber da água que ele der, quem beber dessa água terá sede outra vez do poço, né? E aquele quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E a mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E pediu-lhe Jesus. Olha o que Jesus faz. Jesus já estava no âmbito espiritual ali, já estava com a revelação. Já estava com a revelação. Versículo 15. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede, para tirar água. Versículo 16. E pediu-lhe Jesus: vais, chama teu marido e volta aqui. Já era uma revelação que Jesus estava tendo nela. Versículo 17. Confessou-lhe a mulher:
Não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Respondeste bem, certamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Olha o que a mulher fala para ele. E recolheu e reconheceu a mulher. Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nosso pai adorava sobre este monte, mas vós, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar de onde adorar. Aí Jesus declarou: mulher, podes crer-me que está próxima a hora, quando nem este monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conhece. Enfim, Jesus não está condenando ela. Jesus está trazendo a mente dela para que ela venha reconhecer Ele. Jesus não condena, está cheio de condenador. Ao invés de esperar o Espírito Santo revelar e trazer a luz da verdade, não é mesmo? E deixar que a condenação crucifique as pessoas. Eu li lá para você. Está escrito. A gente estava falando sobre porneia, não é verdade? E porneia, na sua tradução grega, é relações sexuais ilícitas. Parte A: adultério, fornicação, sexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais e etc. Relação sexuais com parentes próximos, Levítico 18. Relação sexuais com mulher, com um homem ou mulher. Aí que vem o parágrafo 2. Aí no parágrafo 2 já é outro tipo de prostituição. Outro tipo de prostituição é adoração aos ídolos, contaminação aos ídolos, entendeu? Ela já entra em outros parâmetros, que não tem nada a ver com essa questão de relação sexual ilícita. Então você pode ver que Jesus não está permitindo nada, Jesus só está trazendo à luz a palavra. E ele diz mesmo lá assim: eu, porém, vos afirmo, todo aquele que divorciar-se da sua esposa, a não ser quando está falando sobre divorciar por qualquer motivo, é diferente. Então eu quero deixar essa palavra. Se você tiver algumas dúvidas, pode me mandar mensagem, porque nós vamos buscar na lei, trazer a verdade na lei, e mantendo a exegese do texto. Não é exegese. A exegese. Mantendo a originalidade do texto. A discussão aqui é divorciar-se por qualquer motivo. Quem traz a relação sexuais ilícita é Jesus. Porque a dúvida dos fariseus é: olha, pode divorciar-se por qualquer motivo? Falam, não pode. Não pode, por qualquer motivo não.
Agora, se houver a contaminação da carne, aí ele está falando, né? E se casar com outra, estará cometendo adultério. Aí sim, esse é adultério. Agora, o segundo casamento aqui, ele só é adultério quando é relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas é adultério. Porque a palavra é bem nítida. A palavra é bem direta. Não é verdade? Você concorda comigo?